Olá, olá, meus amigos! Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos estudar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos iniciar os estudos da LINDB, matéria muito importante para concursos públicos que são cobrados direito civil. Geralmente, se o concurso público cobra direito civil, a primeira matéria do seu edital será a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E é sobre ela que nós passamos a estudar a partir de agora. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657 de 42. Vamos aqui fazer algumas notas introdutórias, a apresentação de alguns conceitos, naturezas jurídicas, para então passarmos à análise das regras especificamente. E, nesse contexto, preciso alertá-los que, muito embora estudemos a LINDB no direito civil, e isso fazemos tanto na faculdade de Direito, quanto na preparação para um concurso público, sempre essa legislação está relacionada ao direito civil. Muito embora isso seja uma realidade, a LINDB não é uma lei civilista. Isso mesmo que você ouviu. Muito embora, tanto na universidade, quanto nos editais Brasil afora, e é por isso que eu sou o responsável por lecioná-la, a LINDB é estudada junto com o direito civil, ela não é uma norma de natureza civil. Ela não é uma norma civilista. E, na verdade, nunca foi. Só que, historicamente, sempre estudamos aqui. Tanto que, até 2010, o nome desta lei era LIC. L-I-C-C. LIC. Lei de Introdução ao Código Civil. Observe. Como que se relaciona tais disciplinas. Até 2010, a norma se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Mas reforço, nunca foi. Nunca foi uma lei de introdução apenas ao Código Civil. Nunca foi uma matéria, uma norma de natureza civil propriamente dita. Em verdade, a LINDB, ela é uma lei sobre leis. Ela é uma norma sobrelegal. O objetivo da LINDB não é regulamentar condutas. No nosso caso, não é regulamentar condutas de direito privado. Relações jurídicas obrigacionais, contratuais, reais, familiares, não. O objetivo da LINDB, antiga LIC, sempre foi regulamentar a própria norma de direito privado, mas também de direito público. E também de direito internacional privado. Por isso, mais uma vez afirmo, a LINDB nunca foi direito civil, ao menos nunca foi só direito civil. Porque essas normas que aqui analisaremos, que aqui estudaremos, servem de base para o direito como um todo. Direito público, direito privado e até mesmo direito internacional. A doutrina vai nos apresentar a LINDB como sendo uma lex legum. Uma lex legum. Uma norma
de sobredireito. Exatamente. Ou como alguns doutrinadores gostam de dizer, um código de normas. Não um código de conduta, mas um código de normas. A Lindbe, meus caros, ela vai cuidar da elaboração de uma lei. Ela vai nos dizer acerca da vigência de uma lei, da sua permanência até eventual revogação. Vai nos apresentar as espécies de revogação. Vai falar sobre integração da norma. O que fazer quando, no caso concreto, há lacunas, há obscuridade? A Lindbe nos dá a resposta. Vai cuidar sobre a aplicação ou eficácia da lei no tempo. Sobre a aplicação da lei no espaço. O objeto da Lindbe é, portanto, a própria lei. Uma norma sobrelegal. Uma norma sobre leis. Uma lex legum. Um código de normas. Aqui não temos, mais uma vez, não temos regulamentação de conduta. De conduta. Mas dispositivos sobre a elaboração, a vigência, revogação, integração, aplicação no tempo e aplicação no espaço da lei. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Abrange tanto direito público quanto direito privado e até mesmo direito internacional privado. Ok? Esse é o objeto das nossas aulas próximas, né? Essa e os próximos blocos que nós vamos analisar. Decreto-Lei 4.657. Lindbe. Se você estudou direito há alguns anos já, provavelmente, como aconteceu comigo, provavelmente você aprendeu isso aqui com o nome LIC. Lei de Introdução ao Código Civil. Mas já adianto e confirmo que em 2010 nós tivemos a mudança de nomenclatura. Não se fala mais em LIC. Agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa Lei de Introdução está assim organizada. Primeiro e segundo artigo tratam sobre a vigência da norma. Aqui nós vamos encontrar regras relacionadas a vacatio legis, relacionada à revogação, espécies de revogação. Depois, sobre a obrigatoriedade da norma. E o famoso princípio da vedação do non licet. Em seguida, artigo 4º, integração da norma. O que fazer quando não há uma norma para o caso concreto? Quais são as saídas para integrar? Posteriormente, artigo 5º, interpretação da norma. Quais são os parâmetros de interpretação da norma jurídica? Artigo 6º, aplicação da norma no tempo. Eficácia da norma no tempo. Onde nós vamos ali analisar questões relacionadas à retroatividade e irretroatividade da norma jurídica. Artigo 7º e seguintes, até o artigo 19. Aplicação da lei no espaço e normas específicas de direito internacional. E aí, muita atenção. Aqui na LAC, você estuda matéria atualizada. Em 2018, nós tivemos a inclusão de mais artigos
na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Cuidado! Material atualizado, ok? Anteriormente, inclusive eu cheguei a gravar essa matéria, antes, nós parávamos aqui, ó, no artigo 19. Então, era um quadrinho semelhante a esse, mas nós encerrávamos aqui. Em 2018, foram incluídos 11 novos artigos. E aí nós passamos, melhor, 10 novos artigos. E aí nós passamos a reconhecer algumas normas sobre a aplicação do direito administrativo. Interpretação e aplicação das normas de direito administrativo. Novidade de 2018. Okay? Nova composição, nova organização da LINDB. Na LINDB nós vamos encontrar normas sobre vigência, obrigatoriedade, integração, interpretação, aplicação no tempo e no espaço da norma jurídica. E como novidade, encontraremos também artigos sobre a interpretação e aplicação de normas de direito público, notadamente direito administrativo. Pronto, fizemos a introdução que era indispensável. Precisávamos passar por aqui para então iniciarmos a nossa jornada. Vamos lá então começar o estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora que eu já sei qual é a sua natureza, qual é a sua estrutura. E a LINDB, ela começa tratando sobre a vigência da lei. Me permita apenas te situar no tema. Você provavelmente já ouviu que o nosso direito, ele vem de uma escola chamada Civil Law. Exatamente. Nosso direito brasileiro, ele vem de uma escola chamada Civil Law. Uma escola de origem romano-germânica. E o que essa escola prega, e nós adotamos aqui no Brasil, é que a lei é a principal fonte do direito. Por isso, meus caros, não dá para ficar comparando o direito brasileiro com o direito americano. Não dá. Costumo ver muito na prática, quem não é da área jurídica, e também os meus alunos na faculdade, né, que estão adentrando a faculdade, primeiro, segundo semestre, querendo comparar o direito brasileiro com o que acontece nos Estados Unidos. Com a devida vênia, isso não é possível, ao menos não de forma desregrada. Certo, em alguns pontinhos ali até dá para fazer uma comparação, mas como regra não dá. Porque o direito americano, ele vem de uma outra escola, chamada Common Law. Uma escola que privilegia a jurisprudência, que privilegia as normas consuetudinárias. Então, a natureza, a origem nos distancia. Civil Law. Direito brasileiro, Civil Law. A lei como fonte principal. É bem verdade que já há alguns anos, paulativamente, vagarosamente, tem aparecido em nossos ordenamentos jurídicos alguns institutos típicos da Common Law, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Começamos lá com a possibilidade de súmula vinculante. O novo CPC nos trouxe alguns precedentes de força obrigatória, ou seja, decisões judiciais que vinculam os juízes de grau inferior, né, características, portanto, próprias lá do Common Law, que têm aparecido, mas ainda é pouco.
mas ainda é pouco. Prosseguimos em afirmar que a lei é a principal fonte do direito. E nesse caso, primeiro ponto que a Lindbe nos traz, primeiro tema regulado pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, é a vigência da norma. Vigência da norma. Compreenda vigência como eficácia, como período em que a norma produz os seus efeitos e, assim sendo, é de observação obrigatório. Vigência me remete para vigor. E com certeza você sabe que ao falarmos sobre vigor, vigor físico, estamos nos referindo à força. Pois bem, a norma em vigor, ela tem força. Ela é obrigatória. Ela é de observação obrigatória. Mas existe um trâmite, existe um caminho até que chegue este momento em que a norma passa a ter vigor, passa a ser eficaz, passa, portanto, a ser de observância obrigatória. Existe um caminho que se divide em 3 fases, até a 4ª, que é o início da vigência. O processo de criação de uma norma inicia com a sua elaboração. Elaboração que é feita pelo órgão legislativo competente. Tá? Não vou aqui adentrar o estudo das espécies de norma e qual que é o quórum para aprovação de cada uma. Não. Não é nossa matéria, isso é direito constitucional. Aqui nós estamos falando de forma objetiva para identificar as regras gerais. E assim sendo, a despeito das variadas espécies normativas, primeiro ponto de criação da norma é a sua elaboração pelo órgão legislativo competente. Elaborada a norma, então caminhamos para um segundo momento, chamado de promulgação. Concluída sua elaboração, o órgão competente vota, aprova, e então a norma ela é promulgada. Professor, promulgada por quem? Os caros? Também vai variar de acordo com a espécie normativa. Existem normas, emendas constitucionais, por exemplo, que são promulgadas pelo próprio Congresso. Outras normas, lei ordinária, etc., são sancionadas e promulgadas pelo presidente da República. Tá? Então, não vou entrar no mérito sobre quem promulga. Não é nossa matéria. O que eu tenho é que, primeiro passa a norma elaborada, e concluída a sua elaboração, e aprovado o texto, evidente, ela será promulgada. E nesse momento em que ela é promulgada, essa norma ela passa a existir para o direito. Só que o público não conhece dela ainda. Portanto, o próximo passo, imediatamente após a sua promulgação, é a sua publicação. A norma ela é elaborada, concluída a elaboração, aprovado o texto, promulgada e publicada. Compreendo. Nesse momento aqui, foi promulgada, então nós reconhecemos a existência dela, foi publicada para dar conhecimento. Nesse momento, a norma, ela existe.
E se os requisitos legais foram preenchidos, essa norma ela existe e é válida. Nesse momento a norma ela existe e é válida. Só que ela ainda não está produzindo seus efeitos. Ela foi elaborada, o texto foi aprovado, promulgou-se, foi publicada, e o que isso aqui me resulta é apenas a existência, até mudar aqui um pouquinho, é a existência e validade. Entretanto, muito embora essa norma já exista validamente, por ora ela não produz os seus efeitos. Isso significa que, por ora, ela não tem vigor. Ela ainda não é de força obrigatória. Para nós alcançarmos o quarto ponto, que é a vigência, existe um lapso temporal bem aqui, ó, entre publicação e vigência. E esse lapso temporal nós chamaremos de vacatio legis. Acompanhando? Processo de elaboração da norma. Norma elaborada, promulgada, publicada. Aqui, ela existe e é válida. Ela existe e é válida, mas ainda não é eficaz. Para que a norma produza os seus efeitos, para que a norma seja de força obrigatória, é preciso que ela adquira vigor. Preciso que ela tenha iniciado a sua vigência. E entre a publicação e o início da vigência, nós teremos um lapso temporal, chamado de vacatio legis, ou vacância da lei. Anote, vacatio legis é o tempo entre publicação e início da vigência de uma norma. A vacatio legis é o lapso temporal entre publicação e início da vigência de uma norma. Publicação. Publicação. Professor, por que você está repetindo tanto publicação? Porque a experiência com cursos preparatórios nos alerta para algumas pegadinhas. Isso. E várias vezes já vi concurso público afirmando que a vacatio legis é o tempo entre a promulgação e o início da vigência. E, evidentemente, essa alternativa estava errada. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, blá, 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 blá. Alternativa B, alternativa C. Entende-se por vacatio legis o tempo compreendido entre a promulgação e o início da vigência. Aí o bobo vai lá e marca isso. Meu caro, está errado. A vacatio legis é o tempo compreendido entre publicação e início da vigência. Publicação e início da vigência. Por que existe esse prazo, professor? Para dar conhecimento do conteúdo. Essa norma, ela entrará em vigor imediatamente. Tão logo conclua esse prazo aqui, essa norma passará a ser aplicada de forma imediata. E ela será obrigatória. Nós veremos adiante que, artigo 3º, que ninguém poderá, como regra, alegar o desconhecimento da norma para justificar o seu descumprimento.
A ninguém será possibilitado alegar desconhecimento da norma para justificar o seu descumprimento. Portanto, meus caros, se essa norma que foi elaborada no órgão legislativo, promulgada e publicada, para ser cumprida pelo povo, é necessário que seja deferido, que seja conferido um prazo para que o povo tome conhecimento do conteúdo, já que não poderá alegar desconhecimento no futuro. Para isso que serve o prazo de vacácio. Para que os destinatários da norma conheçam dela. E aí, só ao final desse prazo, é que essa norma, que já existia validamente, desde a promulgação e publicação, será de observância obrigatória. Tá bom, professor, mas o que isso tudo tem a ver com o artigo 1º da LINDB que ainda não foi lido? Vem para a lei. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar. Então, inicia a vigência da lei em todo o país 45 dias depois de... Olha a pegadinha. Oficialmente publicada. Publicada. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Vacatio legis é o período entre a publicação e a efetiva entrada em vigor da norma. E como regra, em território nacional, este prazo compreendido entre publicação e início da vigência será de 45 dias. Território nacional. Território nacional, esse prazo aqui vai ser de 45 dias, em regra. Mais uma vez, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, em estado estrangeiro, a norma brasileira passa a produzir efeitos quando admitida, tá? Porque uma lei brasileira que foi elaborada, promulgada, publicada aqui, não pode simplesmente ser aplicada nos Estados Unidos, né? Quando a sua aplicação for admitida, como regra, a vacatio legis será de 3 meses. É de 3 meses. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente promulgada, depois de oficialmente publicada. Depois de oficialmente publicada. Vacatio legis é o período entre publicação e início da vigência de uma norma. Ok? Em regra, território nacional, esse prazo será de 45 dias. Em regra, em estado estrangeiro, este prazo será de 3 meses. Aí eu te pergunto, 3 meses. 3 meses. É 90 dias? Não, não é, tá? Atenção para a pegadinha, então.
3 meses não são 90 dias. Não necessariamente, pode até ser que dê, né? Mas não necessariamente. Cuidado com prova de concurso público. Em direito, o prazo que se conta em meses, se conta em meses. Então, se aparecer na sua prova que, como regra, a norma ela passa a ser obrigatória no estrangeiro no prazo de 90 dias, está errado. Está errado. Aqui nós temos 2 pegadinhas clássicas de concurso público. Clássicas. Primeiro, que a vacatio legis é o prazo entre a oficial publicação e o início da vigência. Cuidado. Não é entre a oficial promulgação. Publicação. E segundo, em território nacional, a regra é 45 dias de vacácio. Em território estrangeiro, a regra é 3 meses de vacácio. 3 meses, não 90 dias. 3 meses. Ok? É o que nós, então, encontramos aqui no primeiro artigo, no primeiro parágrafo da LINDB. Só que vacatio legis é um tema que nós estudamos em paralelo com uma outra lei, a Lei Complementar 95 de 1998. Tá? Esse primeiro artigo da LINDB nós estudamos em conjunto com a Lei 95 de 1998. Porque a LINDB me diz que a vacatio legis, em regra, será de 45 dias, para a norma ser aplicada em território brasileiro, e de 3 meses para a norma ser aplicada em território estrangeiro. A lei complementar vai me trazer qual é a razão da vacatio legis e a forma como contaremos esse prazo. E também me apresentará uma possibilidade de, em alguns casos, a lei entrar em vigor na data da sua publicação. Ok? Por isso que nós temos que estudar em complemento. Vem para cá para o texto. A vigência da lei será indicada de forma expressa. Então, aqui já tem uma recomendação. Legisladores, ao elaborarem uma lei, por favor, coloca o prazo da vacatio. Porque vocês criaram essa lei. Então, vocês melhores do que ninguém, sabem qual é um tempo razoável para que o povo tome nota do seu conteúdo. Então, legisladores, por gentileza, coloque de forma expressa qual vai ser o prazo da vacatio. Se não colocar, vou ter que ir para a regra. 45 dias território nacional, 3 meses território estrangeiro. A vigência da lei será indicada de forma expressa. E de modo a contemplar, para que serve a vacácia? De modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Se a norma será de observação obrigatória, eu tenho que dar um prazo para que os destinatários conheçam do conteúdo. É para isso que serve a vacácio. Reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Para as leis de pequena repercussão. Perceberam? Vejam bem. Se a lei não dispuser expressamente, nós teremos um prazo de vacatio legis. E se o legislador não disse qual é, eu vou para a regra. 45 dias, território nacional, 3 meses, estado estrangeiro. Fechou. É possível, entretanto, para leis de pequena repercussão, para leis que serão destinadas a um grupo pequeno de pessoas. Então, as consequências não são das maiores. Não tem razão para eu colocar um prazo vacatio legis
Porque está relacionado a um grupo de pessoas que, tão logo a lei seja publicada, eles já vão saber do conteúdo. Provavelmente estão acompanhando o processo de elaboração dela, inclusive. Para normas de pequena repercussão, é possível que se estabeleça expressamente a entrada em vigor na data da publicação. Para leis de pequena repercussão, é reservada a cláusula entra em vigor na data da sua publicação. Se não tiver essa cláusula, tem vacácio. 45 dias, território nacional, 3 meses, estado estrangeiro. Apesar da regra, se for uma norma de ampla repercussão, a sugestão é, legislador, indique um prazo. Você sabe qual é o tempo necessário para que se tome conhecimento do conteúdo. Então, indique. Indique. Ok? Ah, professor, mas e aí, como é que eu conto? Enfim, como é que eu conto o prazo de vacácio? Parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 95 de 98. A contagem do prazo far-se-á com a inclusão da data da publicação. Tá? Então, a data da publicação já é o seu 1 da contagem. 45 dias, eu vou contar 1 na data da publicação, não é no dia seguinte, não. A contagem do prazo de vacácio far-se-á com a inclusão da data de publicação, a inclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente. Então, ao contar o prazo de vacácio legis, a norma foi publicada hoje, 1 hoje, 2 amanhã, 3, se é na regra, 45, beleza. Amanhã a norma está em vigor. É de observação obrigatória. Tá? Isso aqui fica muito claro quando a gente reflete um pouco sobre o Código Civil. O Código Civil de 2002, ele foi publicado no dia 10 de janeiro de 2002. A norma foi promulgada, o Código Civil de 2002 foi publicado no dia 10 de janeiro de 2002. E a vacácio legis determinada pelo legislador foi de 1 ano. Não foi 360 dias, não, tá? 1 ano, mais uma vez. Se o prazo é em ano, se ele é em meses, se é dias, é dias. O Código Civil teve prazo de vacácio legis de 1 ano. Razoável, porque é uma norma de grande repercussão. Então, preciso dar um prazo extenso para que das leis se tome conhecimento. 1 ano. Publicado no dia 10 de janeiro de 2002. Eu incluo nessa contagem o dia da publicação. Então, 10 de janeiro de 2002. 1. Se é 1 ano, 10 de janeiro de 2003. Incluo. Entra em vigor no dia seguinte. Quando entrou em vigor o Código Civil de 2002? 11 de janeiro de 2003. Vacácio foi de 1 ano, foi publicado no dia 10 de janeiro de 2002, 1. 10 de janeiro de 2003, último dia. Beleza. Entra em vigor no dia subsequente, 11 de janeiro de 2003. Forma como se faz a contagem da vacácio legis. Parágrafo 2º. As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula. Esta lei entra em vigor após decorrido Código Civil de 2002, 1 ano da sua publicação oficial. Beleza? Então, aqui ele está falando. Olha só como é que essas leis elas devem ser estudadas em conjunto. A Lei Complementar 95, de 98, diz o seguinte, legislador, indique qual é o prazo, vai? Indique qual é o prazo. Então, no final da lei, coloca lá, esta lei entra em vigor em tantos dias, 100 dias, 200 dias, 3 meses, 1 ano. Indique expressamente. Se a lei for de pequena repercussão, legislador, você pode até colocar, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Beleza. Mas nós sabemos que se nada disso acontecer, a vacácio será de
45 dias para que a norma entre em vigor em território nacional, 3 meses para que entre em vigor em território estrangeiro. Está aqui o nosso resumo, a nossa forma de contagem. Ok? Beleza. Para concluir esse primeiro bloco sobre a LINDB, nos importa falar sobre o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Ah, professor, e o parágrafo 2º? Não existe, foi revogado. Artigo 1º, né, fala sobre a regra da vacatio legis, de 45 dias, para território nacional, contados após a oficial publicação. Parágrafo 1º fala da regra para estado estrangeiro, 3 meses após a oficial publicação. Parágrafo 2º foi revogado. Aí o parágrafo 3º e 4º tratam sobre a modificação da lei. A modificação da lei. A lei ela foi publicada e é evidente que uma lei ela não vai permanecer de forma imodificada ad eternum, até porque as circunstâncias sociais elas são modificadas, até porque quem elabora a lei são seres humanos, então pode ter tido ali algum erro de digitação, algum erro de expressão. Então é óbvio que uma lei pode ser modificada, pode ser alterada, só corrigida? Pode. Mas, quando nós falamos em modificação da lei, precisamos dividir a nossa mente em 2 situações. A lei que foi elaborada, promulgada e publicada ainda está em vacância, ou seja, ainda está em prazo de vacatio legis. Está? Então, essa modificação pode ser por nova publicação. Pode ser por nova publicação. Pronto. Não, professor, essa lei ela foi elaborada, promulgada, publicada, o prazo de vacatio já acabou e essa lei está em vigor. Tem como modificar? Evidente que sim. Mas, nesse caso, a modificação só poderá ser feita por nova lei. Por nova lei. Se a lei está em prazo de vacatio, ela já existe, né? Porque ela já foi promulgada, ela já foi publicada. Ela já existe e já é válida, mas ainda não está produzindo efeitos. Então, se durante a vacatio legis, essa lei precisa, por alguma razão, ser modificada, beleza. Publica novamente o texto. Publica novamente o texto. Publica novamente o texto, e aí o prazo de vacatio será reiniciado da data da publicação com relação àquela parte que foi modificada. Agora, se a norma já está em vigor, a modificação será por nova lei. Se a norma já está em vigor, eu tenho que voltar lá para o Poder Legislativo, elaborar, promulgar, publicar, ter vacatio, para então a lei em vigor ser modificada. Vem para o texto. Artigo 1º da LINDB, parágrafo 3º. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação, se antes de entrar em vigor, antes da lei entrar em vigor, preciso modificar, então publica de novo, ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo de vacatio começará a correr da nova publicação. Se antes da lei entrar em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. A correção a texto de lei já em vigor
As correções a texto de lei já em vigor considera-se lei nova. Considera-se lei nova. Então, se a norma está em vacatio legis, posso modificar para corrigir, basta nova publicação. E aí o prazo da vacatio corre da nova publicação. Agora, se a lei já está em vigor, para modificar, aí eu tenho que elaborar a nova lei. E eu até sugiro como exercício, tá, para você, para fins de compreensão, abra aí o seu Código Civil, dê uma folheada no seu Código Civil, que você vai encontrar várias vezes um artigo ali, e bem na frente, entre parênteses, alteração pela lei tal. Nova redação conferida pela lei tal. Várias vezes você vai encontrar esse tipo de informação no Código Civil. Porque o Código Civil já estava em vigor e depois o seu texto foi revogado. O texto de algum artigo específico foi revogado, o texto de algum outro artigo específico foi modificado. E aí, como já está em vigor, só pode fazer isso por nova lei. Tá? Como um tema muito importante que nós tratamos em outra aula, está lá previsto no artigo 3º e 4º do Código Civil, que vai tratar sobre a capacidade de fato, né, absolutamente incapaz, relativamente incapaz, dá uma olhada. Recentemente, final de 2015, nós tivemos a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou o Código Civil em vários pontos. Dá uma conferida nos artigos 3º e 4º, que você vai encontrar essa informação. Incisos lá que foram revogados por conta dessa nova lei, redação que foi alterada por conta dessa nova lei. Tudo isso vai te ajudar a perceber a efetivação disso que nós estamos tratando agora. A lei está em vacácio, basta nova publicação. E aí eu recomeço a contagem. A lei já está em vigor, a modificação será feita por nova lei. Ok? Paramos aqui, então, o primeiro bloco dos estudos sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Até breve. Clique lá.